O transtorno do espectro autista afeta o desenvolvimento e acaba comprometendo a capacidade da pessoa de lidar com o mundo que a cerca. Entre os sinais de alerta que podem ser percebidos até mesmo dentro de casa estão dificuldade de interagir socialmente, dificuldade para se comunicar, alterações comportamentais. É importante que os pais estejam atentos, pois o transtorno se manifesta de modo diferente em cada um, como explica esse psicólogo. Pode ser de forma mais severa, forma moderada, forma leve. Então, por exemplo, a gente fala de algumas características em comum, mas como essa característica vai se expressar na criança, na pessoa, no sujeito, é diferente. Cada ser é único, cada pessoa consegue se expressar de maneira diferente, se comporta de maneira diferente. As causas do autismo ainda são desconhecidas. À frente da Associação Fortaleza Azul, criada em 2015, Fernanda Cavalieri é mãe de Gustavo e Daniel, de 7 anos, ambos com autismo. Quando uma criança não nasce com nenhum diagnóstico, quer dizer, a gente descobre esse diagnóstico após, é como se fosse uma mudança de rota, né? E eu sempre digo que como o médico deu o diagnóstico para a gente, fez completamente a diferença do modo da gente ver, né, esse diagnóstico, porque muitas famílias recebem como se fosse uma sentença e entram em luto realmente da perda de um filho idealizado, mas graças a Deus o médico que deu o diagnóstico dos meus filhos, ele foi bem sensível, bem humano. Ela adianta ainda que a associação realiza ações de conscientização, informação e inclusão social a 240 famílias associadas. A gente faz reuniões periódicas sempre para decidir o rumo da associação. A gente tem atividades com palestrantes, com profissionais orientando essas famílias. A gente faz atividades entre as mães para fortalecer esse vínculo, atividade de lazer com as crianças, e tem os projetos que acontecem durante o ano todo. E agora, em abril, por conta do Dia Mundial de Conscientização, a gente tem uma jornada, né? E ela vai se chamar Partilhando Saberes no Espectro de Possibilidades. Vai acontecer dias 7 e 8 de abril no Shopping Rio Mar Kennedy. Não precisa de inscrição, só chegar lá e participar das atividades. No desafio diário ao lidar com portadores do transtorno, o psicólogo lembra, é necessário ainda cuidar do cuidador. Essa pessoa que está cuidando desse sujeito precisa também ser acompanhada e estar bem consigo, porque quando você fala que você tem uma criança autista, um sujeito autista em casa, ele requer cuidados que vai para além dele, tem que pensar em todo o contexto, certo? Então é muito bom ter essa família acompanhada para poder também saber os desafios e como lidar com isso, porque uma criança que tem um sujeito que tem um autismo, ele não pode saber lidar muito bem com as emoções. Então ele tem que ter uma instrução da família de como lidar com isso, de como lidar com a birra, esses comportamentos que podem afetar a dinâmica familiar.